Wall Street, 1928. O ar cheirava a otimismo e dinheiro. A América dançava, bebia e celebrava uma era de prosperidade que parecia não ter fim. O sonho americano estava mais vivo do que nunca. Mas, e se tudo isso fosse uma ilusão? E se a festa mais espetacular da história estivesse construída sobre uma mentira gigantesca? Como uma nação que parecia ter tudo, perdeu tudo em um piscar de olhos. E se eu te disser que os sinais estavam todos lá, mas ninguém quis ver? Que a maior festa da história estava prestes a se tornar o maior pesadelo coletivo do século XX? Que bilhões de dólares desapareceriam da noite para o dia, deixando milhões de pessoas destruídas? Bem-vindos ao canal do Pirata Contador de Histórias. Hoje vamos desvendar os segredos da maior crise econômica da história, a Grande Depressão. Uma história de ganância, ilusão, engenharia financeira sofisticada e consequências devastadoras que ecoam até os dias de hoje. Para entender a queda, primeiro precisamos entender a altura do voo. Para entender a Grande Depressão, precisamos voltar ao ano de 1918, quando a Primeira Guerra Mundial finalmente terminou. Imagine o cenário. A Europa estava em ruínas, cidades destruídas, infraestrutura devastada, economias colapsadas. A França, a Itália, a Alemanha, o Reino Unido, todos esses países que eram potências econômicas estavam quebrados, literalmente sem dinheiro. Mas havia um país que havia saído da guerra praticamente intacto: os Estados Unidos. Enquanto a Europa queimava, os americanos estavam a milhares de quilômetros de distância, vendendo armas, alimentos e suprimentos para os países em guerra. Eles ficaram ricos enquanto o mundo se destruía. Quando a guerra terminou, os Estados Unidos emergiram como a maior potência econômica do planeta. Eles produziam 42% de todas as mercadorias do mundo. Deixa eu repetir isso para você entender a magnitude. 42% de tudo que era produzido no planeta vinha dos Estados Unidos. Não era 10%, não era 20%. Era quase a metade de tudo. Eles eram os grandes banqueiros das nações europeias em reconstrução, emprestando bilhões de dólares para ajudar a reconstruir cidades destruídas. Eles eram credores do mundo inteiro, e o povo americano sabia disso. Sabiam que estavam em uma posição privilegiada, que estavam no topo do mundo. A década de 1920, conhecida como os loucos anos 20, ou Roaring Twenties, foi uma época de euforia sem precedentes na história da humanidade. Havia uma sensação de que tudo era possível, que o futuro era infinitamente brilhante, que a pobreza seria extinta. O American Way of Life se espalhava como um incêndio. Pela primeira vez na história, famílias comuns podiam comprar carros. O famoso Ford modelo T custava apenas $300, o equivalente a cerca de $5.000 hoje. Mas não era só carros. Rádios, telefones, geladeiras, máquinas de lavar roupa, aspiradores de pó. Todos esses produtos que hoje consideramos básicos eram símbolos de riqueza e modernidade. Entre 1923 e 1929, a taxa média de desemprego era de apenas 4%. A produção de automóveis aumentou 33%. O número de indústrias instaladas no país aumentou por volta de 10%. O faturamento do comércio quintuplicou. Era crescimento em todos os setores. E como as pessoas compravam tudo isso? Com crédito. Muito crédito. O lema da época era simples: compre agora, pague depois. Os bancos, com o incentivo do governo republicano, emprestavam dinheiro a juros baixos para quem quisesse entrar no jogo do consumo. Mas aqui está o ponto crítico. O Federal Reserve, que é basicamente o Banco Central americano, havia reduzido as taxas de juros deliberadamente. Eles queriam estimular a economia. Taxas de juros baixas significam que é mais barato pegar dinheiro emprestado. E quando é barato pegar dinheiro emprestado, as pessoas pegam muito.
A economia cresceu mais de 40% na década. Parecia que a pobreza seria extinta. Parecia que a América havia descoberto a fórmula mágica para a prosperidade infinita. Os salários dos trabalhadores cresceram, mas não tanto quanto os lucros das empresas. Os ricos ficaram muito mais ricos, enquanto os pobres ficaram um pouco menos pobres. Mas ninguém reclamava, porque todos estavam ganhando dinheiro. E no centro de toda essa febre estava a Bolsa de Valores de Nova York. Investir na Bolsa deixou de ser algo para especialistas e se tornou um passatempo nacional. Barbeiros, engraxates, donas de casa, vendedores de jornal, motoristas de táxi, todos queriam um pedaço do bolo. Todos queriam ficar ricos rápido. Agora vem a parte técnica, que é crucial para entender a crise. Os bancos facilitavam isso através de um mecanismo chamado compra em margem. Deixa eu explicar como isso funciona. Imagine que você quer comprar uma ação que custa $100, mas você só tem $10. Normalmente, você não poderia comprar, mas com a compra em margem, o banco empresta para você os $90 restantes. Você compra a ação por $100. Se a ação subir para $150, você vende, paga os $90 que deve ao banco, fica com seus $10 iniciais, mais os $50 de lucro. Você triplicou seu dinheiro. Parecia uma baita ideia e funcionava, enquanto os preços das ações subiam. Mas aqui está o problema. 90% das ações que estavam sendo compradas em 1929 eram compradas com dinheiro emprestado. 90%. Pense nisso. 9 em cada 10 ações que estavam sendo compradas não eram pagas com dinheiro real. Era uma aposta gigantesca que ninguém acreditava que poderia perder. E os bancos estavam ganhando muito dinheiro com isso. Eles cobravam juros sobre os empréstimos. Quanto mais pessoas pediam dinheiro emprestado, mais juros os bancos ganhavam. Então, os bancos incentivavam ainda mais as pessoas a pedir dinheiro emprestado. Eles abriam corretoras em cada esquina. Eles publicavam anúncios dizendo que ficar rico era fácil, que tudo que você precisava fazer era investir na bolsa. Nos bastidores dessa grande festa, havia os mestres de cerimônias, a realeza de Wall Street, homens como Charles Mitchell, do National City Bank, e Thomas Lamont, o poderoso sócio do J.P. Morgan. Eles eram os reis do mercado e o povo os via como gênios financeiros, quase como deuses do dinheiro. Charles Mitchell foi particularmente importante nessa história. Ele era o presidente do National City Bank, um dos maiores bancos da América, e ele teve uma ideia revolucionária: levar a bolsa para as massas. Ele abriu corretoras por todo o país, fazendo a ponte entre Wall Street e as pessoas comuns. Parecia democrático. Parecia que ele estava dando oportunidade para todos ficarem ricos. Mas havia um segredo sujo por trás disso. Eles não estavam investindo no futuro da América, estavam especulando. Havia uma diferença fundamental entre os dois. Um investidor compra uma ação porque acredita que a empresa vai crescer, que vai gerar lucros reais, que o dividendo vai aumentar. Um especulador compra uma ação apenas porque espera que o preço suba, para que ele possa vender mais caro. O especulador não se importa com o valor real da empresa. Ele só quer ganhar dinheiro rápido. E o que Mitchell e seus colegas estavam fazendo era vender ações por valores muito mais altos do que elas realmente valiam. Era como vender uma casa que custa $100 mil por 500 mil, apenas porque todo mundo acreditava que ela valia isso. Enquanto todo mundo acreditava, o preço subia, mas quando a crença desaparecia, o preço caía para o valor real. E o governo? O governo, sob a liderança de presidentes republicanos como Warren Harding, Calvin Coolidge e depois Herbert Hoover, simplesmente olhava para o outro lado. Eles acreditavam na filosofia do laissez-faire, que significa deixe fazer. Ou seja, deixe o mercado se autorregular sem interferência do governo. Não havia regulação, não havia fiscalização, não havia limites. Os banqueiros podiam fazer o que quisessem.
Eles criaram um castelo de cartas e o povo americano estava vivendo dentro dele, sem saber que um simples sopro poderia derrubar tudo. Mas nem todos estavam cegos. Alguns poucos, como o respeitado banqueiro Paul Warburg, tentaram alertar sobre o perigo. Paul Warburg era um homem respeitado em Wall Street. Ele havia ajudado a criar o Federal Reserve. Ele entendia de economia. E em 1929, ele fez um alerta público. Ele disse: se a bolsa continuar a crescer sem nenhuma regulamentação, certamente haverá uma depressão generalizada em todo o país. Ele estava absolutamente certo, mas foi ridicularizado, chamado de estraga-prazeres, de pessimista, de alguém que não entendia o novo mundo que estava sendo criado. Os jornais da época estavam cheios de histórias de pessoas que ficaram ricas investindo na bolsa. Havia um clima de FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Se você não estava investindo na bolsa, você era um tolo. Você estava deixando dinheiro na mesa. Outro que percebeu o perigo foi Joe Kennedy, pai do futuro presidente John F. Kennedy. Kennedy era um investidor ávido, um homem rico que estava ganhando muito dinheiro na bolsa. Ele era um especulador bem-sucedido, mas em 1929 ele contou uma história que se tornou famosa. Ele disse que decidiu vender todas as suas ações quando algo muito simples aconteceu. O garoto que engraxava seus sapatos começou a lhe dar dicas de investimento. Kennedy pensou: se até o engraxate está no mercado, é hora de sair. Ele percebeu que quando até as pessoas mais simples da sociedade, que não tinham educação financeira, estavam especulando na bolsa, era sinal de que a bolha estava prestes a estourar. E ele estava certo. Kennedy saiu do mercado pouco antes do crash e perdeu muito menos do que muitos outros. Os sinais estavam por toda parte. A produção industrial era tão grande que nem os americanos nem o resto do mundo conseguiam comprar tudo. Havia estoques gigantescos de produtos que não estavam sendo vendidos. As fábricas estavam cheias de mercadorias que ninguém queria comprar. Os salários não acompanhavam os lucros das empresas. Enquanto os acionistas ficavam cada vez mais ricos, os trabalhadores continuavam ganhando a mesma coisa. A renda estava concentrada nas mãos de poucos. Os ricos ficavam mais ricos, enquanto a classe média e os pobres não avançavam. A Europa, se recuperando da guerra, começou a comprar menos dos Estados Unidos. Isso criou um excesso de oferta de produtos agrícolas, especialmente trigo e algodão. Os preços caíram. As empresas que exportavam começaram a ter problemas. Mas ninguém queria falar sobre isso. Ninguém queria estragar a festa. Havia um sentimento de que o mercado subiria para sempre, que não havia limite, que a prosperidade era infinita. Havia uma frase que se repetia na época: os preços das ações atingiram um platô permanentemente elevado. Pessoas inteligentes acreditavam nisso. Economistas acreditavam nisso. Políticos acreditavam nisso. A orquestra continuava tocando no Titanic, mas o iceberg já estava no horizonte. A única pergunta era: quando seria a colisão? A colisão veio em uma quinta-feira, 24 de outubro de 1929. Um dia que entraria para a história como a Quinta-feira Negra, Black Thursday. Um dia que mudaria o mundo para sempre. Vamos reconstruir esse dia hora por hora. A Bolsa de Valores de Nova York abre às 10 da manhã. Os corretores chegam cedo, esperançosos. Mas desde os primeiros minutos há um problema. Há mais pessoas querendo vender do que querendo comprar. Os preços começam a cair. Às 10h30 da manhã, o pânico já está começando. Mais de 1 milhão de ações foram vendidas em apenas 30 minutos. Os telefones não param de tocar. Os corretores estão gritando uns com os outros. Há caos no pregão. Às 11 da manhã, o mercado já havia perdido 5% do seu valor. Os preços continuam caindo. Não há compradores. Todos querem vender.
É como um jogo de cadeiras musical onde a música parou e não há cadeiras suficientes. Ao meio-dia, mais de 6 milhões de ações haviam sido vendidas. O mercado havia perdido 10% do seu valor. Os jornalistas começam a notar que algo extraordinário está acontecendo. Há rumores de que alguns corretores estão tendo ataques cardíacos. Às 14h, mais de 12 milhões de ações haviam sido despejadas no mercado. O valor das maiores empresas da América derretia a cada minuto. Ações que valiam $100 agora valiam 50. Ações que valiam $1.000 agora valiam 500. Do lado de fora do prédio da bolsa, uma multidão se formava, desesperada por notícias. Pessoas gritando, chorando, tentando entender o que estava acontecendo. Um jornalista descreveu a cena como um hospício a céu aberto. Havia caos absoluto. No meio da tarde, os reis de Wall Street tentaram uma última cartada. Thomas Lamont, representando o JP Morgan e outros grandes bancos, saiu do prédio da bolsa e atravessou a multidão em direção ao banco, que ficava do outro lado da rua. Lá, ele se reuniu com os homens mais ricos de todo o país. Juntos, eles anunciaram que iriam usar seu próprio dinheiro, mais de $100 milhões, para comprar ações e estabilizar o mercado. Enquanto isso, outros titãs de Wall Street faziam transações similares, comprando várias ações de várias empresas diferentes. Por um breve momento pareceu funcionar. A queda parou. A multidão aplaudiu, acreditando que os heróis de Wall Street haviam salvado o dia. Mas eles não sabiam o que estava acontecendo dentro do prédio da bolsa. Segundo relatos da época, enquanto lá fora havia caos, dentro do prédio tudo estava calmo e tranquilo. Os banqueiros mantinham a compostura porque sabiam que o mercado só funciona se as pessoas acreditarem que ele funciona. Se o povo visse os banqueiros desesperados, seria o colapso completo. Eles tentaram apagar um incêndio com um copo d'água. Por um momento, pareceu funcionar, mas o fogo já havia se espalhado. A confiança, a base de todo o sistema, havia sido destruída. O final de semana deu uma falsa sensação de calma. Mas na segunda-feira, 28 de outubro, a venda recomeçou, ainda mais forte. Sempre uma desgraça de segunda-feira, como alguém disse na época. E na terça-feira, dia 29 de outubro, o chão se abriu de vez. Foi a maior queda da história até aquele momento. Em apenas alguns dias, $25 bilhões simplesmente evaporaram. O equivalente a mais de $370 bilhões hoje. Era mais dinheiro do que o governo americano gastou em toda a Primeira Guerra Mundial. Tudo desapareceu em uma semana. As histórias de ruína eram devastadoras. Pessoas que eram milionárias pela manhã estavam falidas à tarde. Um homem que havia investido $20 mil conseguiu vender suas ações por apenas $500. Ele perdeu 96% de seu dinheiro. Outro perdeu $100 mil em um único dia. Há relatos de investidores que, em completo desespero, simplesmente abriram as janelas de seus escritórios em Wall Street e pularam para a morte. Alguns desses relatos eram exagerados pela imprensa, mas a realidade era que muitas pessoas perderam tudo. Uma história que circulou na época era de um homem que havia feito uma fortuna especulando na bolsa. Ele tinha 50 anos, tinha uma esposa, 2 filhos, uma casa linda em Manhattan. Tudo havia sido comprado com dinheiro que ele havia ganho na bolsa. No dia do crash, ele perdeu tudo, literalmente tudo. Sua casa foi tomada pelo banco. Sua esposa o deixou. Seus filhos foram morar com parentes. Ele ficou sozinho, quebrado, desesperado. Há relatos de que ele caminhou até o topo do edifício Chrysler e saltou, mas isso nunca foi confirmado. O que sabemos é que muitas pessoas realmente se suicidaram durante a crise. Famílias inteiras foram destruídas. Economias de uma vida inteira desapareceram em minutos. Pessoas que haviam trabalhado por 40 anos, que haviam economizado cada centavo, que haviam investido tudo na bolsa para ter uma aposentadoria confortável, perderam tudo.
Mas o crash da bolsa não foi o fim, foi apenas o começo. O que veio a seguir foi ainda pior, a Grande Depressão. A crise se espalhou como uma praga. Os bancos que haviam emprestado dinheiro para a especulação começaram a quebrar. Mais de 3.000 deles fecharam as portas. E naquela época não havia seguro de depósito. Se o seu banco falisse, você perdia todas as economias de uma vida inteira. Não havia proteção, não havia rede de segurança. Imagine você ter trabalhado por 30 anos, economizando cada centavo. Você tem $10.000 no banco, que era uma fortuna na época. De repente, você ouve que o banco está quebrando. Você corre para o banco para sacar seu dinheiro. Mas quando você chega lá, o banco já fechou as portas. Seu dinheiro desapareceu. Tudo que você economizou em 30 anos desapareceu. As pessoas corriam para sacar seu dinheiro dos bancos, causando ainda mais falências. Era um círculo vicioso. Quanto mais pessoas tentavam sacar, mais rápido os bancos quebravam e mais pessoas ficavam desesperadas para sacar. As empresas sem crédito e sem consumidores faliram aos milhares. O desemprego, que era de apenas 4% antes da crise, explodiu para 27%. 1 em cada 4 trabalhadores estava na rua. Imagine isso. Você está caminhando pela rua e passa por 4 pessoas. Uma delas está desempregada. A produção industrial caiu pela metade. O salário médio de quem ainda tinha um emprego foi cortado em 50%. Importações caíram 70%. Exportações caíram 50%. O comércio internacional simplesmente desabou. Empresas que haviam sido gigantes por décadas simplesmente desapareceram. A General Electric, uma das maiores empresas da América, teve suas ações caírem de $1.600 em 1929 para pouco mais de $150 em 1932, uma queda de 90%. O sonho americano havia se transformado em um pesadelo. Em cidades por todo o país, surgiram as Hoovervilles, favelas feitas de papelão e sucata, batizadas com o nome do presidente Herbert Hoover, que muitos culpavam pela crise. Pessoas vivendo em barracos de papelão no Central Park, em Nova York, famílias inteiras dormindo nas ruas. Havia uma história famosa da época sobre uma mãe que tinha 3 filhos. Ela havia perdido o emprego. Seu marido havia se suicidado após perder tudo na bolsa. Ela não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Ela foi despejada de seu apartamento. Ela e seus filhos foram morar em um barraco de papelão no Central Park. Ela passava os dias procurando comida. Às vezes, ela encontrava restos de comida em latas de lixo. Ela dava para seus filhos. Ela tinha 35 anos, mas parecia ter 60. Seu cabelo havia ficado grisalho. Seus olhos estavam vazios. A fome se tornou uma realidade para milhões. Mulheres e crianças trabalhavam por salários inferiores aos dos homens. O governo reprimia o movimento sindical. Havia desesperação em todos os cantos. Havia uma história de um homem que havia sido gerente de uma grande fábrica. Ele ganhava bem, tinha uma vida confortável. Quando a fábrica fechou, ele ficou desempregado. Ele procurou emprego por meses, mas ninguém contratava. Ele tinha uma esposa e 2 filhos para sustentar. Ele não tinha dinheiro. Um dia ele viu um anúncio. Procura-se homem para trabalhar em uma mina de carvão. Ele foi. Ele tinha 45 anos, mas conseguiu o emprego. Ele trabalhava 12 horas por dia, em condições perigosas, ganhando apenas o suficiente para comprar pão para sua família. Havia uma série de fotos tiradas por uma fotógrafa chamada Dorothea Lange. Ela viajava pelo país documentando a pobreza e o desespero. Uma de suas fotos mais famosas é chamada de Mãe Migrante. Mostra uma mulher com crianças com uma expressão de completo desespero e preocupação. Você pode ver a angústia nos seus olhos. Você pode ver que ela não sabe como vai alimentar seus filhos. Essa foto se tornou um símbolo da Grande Depressão. Milhões de pessoas viviam assim. O impacto foi global.
Na Alemanha, o desemprego chegou a 44%. Imagine isso. Quase 1 em cada 2 pessoas estava desempregada. A situação era tão desesperada que as pessoas começaram a procurar soluções radicais. Elas queriam alguém que prometesse mudar as coisas, que prometesse trazer de volta a prosperidade. Foi nesse contexto que Adolf Hitler subiu ao poder. Ele prometia restaurar a grandeza da Alemanha, trazer de volta os empregos, trazer de volta a prosperidade. As pessoas desesperadas acreditaram nele. A Grande Depressão não causou o nazismo, mas criou o terreno fértil para que ele crescesse. Na Itália, o fascismo de Mussolini se fortalecia. Na Rússia, o comunismo de Stalin ganhava força. As pessoas, desesperadas, buscavam soluções autoritárias. No Brasil, os Estados Unidos pararam de comprar nosso principal produto, o café. O Brasil exportava café para os Estados Unidos e os americanos compravam muito. Mas quando a crise chegou, os americanos pararam de comprar. O preço do café caiu drasticamente. O governo brasileiro, desesperado, foi forçado a fazer algo extraordinário: queimar café. Sim, você ouviu certo, queimar café. Eles queimaram milhões de toneladas de café para tentar conter a queda dos preços. Enquanto isso, havia pessoas passando fome no Brasil e no mundo inteiro. Em 1932, no auge da crise, a América elegeu um novo presidente, o democrata Franklin Delano Roosevelt. Ele prometeu um New Deal, um novo acordo para o povo americano. Roosevelt agiu rápido, regulamentando os bancos, criando seguros para os depósitos e lançando vastos programas de obras públicas para gerar empregos. Ele criou agências como a WPA, Works Progress Administration, que contratava pessoas para fazer obras públicas. Eles construíram estradas, pontes, prédios públicos. Milhões de pessoas conseguiram emprego. Ele também criou o Social Security, um sistema de seguridade social que garantia uma renda mínima para idosos e desempregados. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, havia uma rede de segurança para os pobres. Ele também autorizou uma investigação que durou 3 anos e expôs a corrupção e a desonestidade da realeza de Wall Street. A investigação gerou mais de 10.000 páginas de testemunhos. Muitos dos homens que eram vistos como heróis foram expostos como fraudadores. Charles Mitchell, que havia aberto as corretoras para as massas, foi descoberto vendendo ações para sua esposa para pagar menos impostos. Ele foi processado por fraude fiscal. Richard Whitney, presidente da Bolsa de Valores, foi descoberto roubando dos seus próprios clientes. Ele havia perdido todo o seu dinheiro no crash e começou a roubar dos clientes para tentar recuperar suas perdas. Ele foi preso e passou anos na prisão. O J.P. Morgan tinha uma lista de acordos privilegiados de vendas de ações para familiares e amigos próximos. Dentre esses amigos estava o próprio presidente Calvin Coolidge, exatamente o mesmo cara que dizia que os bancos não deveriam ser regulamentados. Que coincidência, não é? A investigação provou que a crise não foi um acidente. Foi o resultado da ganância, da especulação e da falta de responsabilidade. A Grande Depressão durou 10 longos anos, de 1929 a 1939, e só terminou de fato com a mobilização industrial para a Segunda Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos entraram na guerra em 1941, a economia começou a crescer novamente. As fábricas começaram a produzir armas, munição, aviões, as pessoas conseguiram empregos, a economia se recuperou. Ela deixou cicatrizes profundas na alma da América e do mundo. Foi uma década de sofrimento que ensinou, da maneira mais dura, que a prosperidade sem controle, sem regras e sem responsabilidade pode ser uma armadilha perigosa. A história da Grande Depressão nos lembra que a euforia pode ser cega e que os castelos construídos sobre a areia da especulação, por mais altos que pareçam, estão destinados a cair. Nos lembra que quando as pessoas comuns começam a especular, é sinal de que a bolha está prestes a estourar.
nos lembra que a regulação e a responsabilidade são essenciais para um sistema econômico saudável. E talvez, mais importante ainda, nos lembra que as consequências das decisões de alguns poucos afetam milhões de pessoas inocentes, que a ganância de Wall Street destruiu vidas em todo o mundo, que o preço da especulação desenfreada é pago pelos mais pobres e vulneráveis. A Grande Depressão não foi apenas uma crise econômica. Foi uma crise humana. Milhões de pessoas perderam suas casas, seus empregos, suas esperanças. Muitas nunca se recuperaram.